Fala, nação rubro-negra! É isso mesmo que você acabou de ler na capa deste vídeo, a conexão secreta na Espanha. O que está acontecendo nos bastidores das férias do Filipe Luís é uma verdadeira cartada mestre que pode colocar o Flamengo em um patamar financeiro e técnico nunca antes visto no futebol sul-americano. A pergunta que não quer calar e que está deixando a nação sem dormir é a seguinte: será que a influência monumental do Jorge Mendes, o maior empresário do mundo, vai ser usada apenas para renovar o contrato do Filipe Luís? Ou existe um plano secreto para trazer um reforço europeu de peso para o Mengão ainda nesta janela? Eu vou te dar essa resposta no final deste vídeo, mas para você não ser pego de surpresa e entender o peso disso, você precisa conhecer o contexto absurdo que eu vou te revelar agora. E olha, o negócio tá tão sério que um meia argentino de um gigante espanhol acaba de ser colocado no mercado, e os laços do nosso treinador com o Atlético de Madrid podem ser a chave para um anúncio histórico. Então já esmaga o like, se inscreve no canal para não perder nenhuma notícia atual e verídica do nosso mais querido e ativa o sininho, porque o que eu vou te contar agora sobre essa ponte entre Madrid e Rio de Janeiro vai explodir a sua cabeça. Mas antes de eu te contar se essa influência monumental do Jorge Mendes vai trazer um reforço europeu de peso ou se é apenas para a renovação do nosso treinador, a gente precisa analisar o que está acontecendo agora no mercado espanhol, porque surgiu um nome que pode mudar o patamar do nosso meio-campo. O meia argentino Giovanni Lo Celso foi colocado à disposição pelo Betis e o Flamengo, através do nosso diretor José Boto, já está monitorando a situação. Para você entender a importância disso, a gente precisa olhar para o passado. Lembra quando o Flamengo trouxe o Arrascaeta e muitos diziam que era um investimento alto demais, uma loucura financeira? O tempo provou que o investimento foi monumental e nos deu as maiores glórias da década. Trazer um jogador do calibre do Lo Celso, que já brilhou no PSG, no Tottenham e na seleção argentina, é repetir essa fórmula de sucesso de buscar quem realmente resolve. O impacto financeiro desse negócio é algo que a gente precisa analisar em 360 graus. O Betis está pedindo cerca de 5 milhões de euros, algo em torno de 33 milhões de reais. Nação, para o nível de faturamento do Flamengo, esse valor é espetacularmente acessível por um jogador que disputou Copa do Mundo. O problema é a concorrência, já que o Inter Miami do Messi também está de olho. Mas imagina o impacto tático disso nas mãos do Filipe Luís. O Filipe conhece o futebol espanhol como ninguém, ele sabe exatamente como o Lo Celso joga. O Boto quer um reserva de luxo para o Arrascaeta, mas com o Lo Celso, o Flamengo ganha um titular em qualquer time das Américas. Ele pode jogar centralizado, pode fazer a função de segundo homem, dando uma qualidade técnica que hoje poucos times no mundo têm. O impacto emocional de ver um meia canhoto, refinado e com experiência de Champions League vestindo o manto no Maracanã lotado seria algo monumental. Para tudo e presta atenção nisso que ninguém está falando. O que eu descobri agora nos bastidores vai te deixar furioso com a lerdeza de alguns e esperançoso com a visão de outros. Enquanto muita gente acha que o Flamengo só está olhando, a conexão do Filipe Luís na Espanha já acendeu o alerta vermelho nos rivais. Se a diretoria permitir que um jogador desse nível, por esse preço de oportunidade, escapar para ir jogar nos Estados Unidos, será a maior vergonha de planejamento desde que perdemos peças fundamentais por falta de agilidade. Se isso acontecer, se o Lo Celso chegar, o Flamengo se torna simplesmente imbatível na América, porque você terá o banco de reservas mais criativo do planeta. É a garantia de que se o Arrascaeta precisar ser poupado ou for para a seleção, o nível do futebol não cai 1 milímetro. Agora, você consegue perceber como as peças estão se encaixando? O Filipe Luís está na Espanha, o Jorge Mendes está conduzindo as conversas e um craque argentino do Campeonato Espanhol acaba de ficar disponível por um valor que o Flamengo paga à vista se quiser. Isso tudo nos leva de volta para aquela dúvida que está martelando a cabeça da nação. Será que a influência monumental do Jorge Mendes, o maior empresário do mundo, vai ser usada apenas para renovar o contrato do Filipe Luís? Ou existe um plano secreto para trazer esse reforço europeu de peso, como o Lo Celso, para o Mengão ainda nesta janela? Eu vou te dar essa resposta no final deste vídeo, mas para você não ser pego de surpresa e entender o peso disso, você precisa conhecer o contexto absurdo que eu vou te revelar agora. E olha, o negócio tá tão sério que um meia argentino de um gigante espanhol acaba de ser colocado no mercado, e os laços do nosso treinador com o Atlético de Madrid podem ser a chave para um anúncio histórico.
Mas antes de eu te contar se essa influência monumental do Jorge Mendes vai trazer um reforço europeu de peso, ou se é apenas para a renovação do nosso treinador, a gente precisa analisar uma guerra de bastidores que está acontecendo agora entre Flamengo e Internacional. O assunto é o zagueiro Vitão, e o que está em jogo aqui é uma queda de braço financeira que envolve dívidas, processos na CBF e a montagem do nosso elenco para 2026. Para você entender o tamanho desse imbróglio, o passado nos condena a lembrar de negociações arrastadas onde o Flamengo, por ser o Vico da vez, sempre acaba sendo extorquido pelo Divas. Lembra da novela do Léo Ortiz? Foi um parto monumental, até o Bragantino ceder. Agora, o Internacional quer fazer o mesmo jogo sujo, pedindo 10 milhões de euros por um jogador que está entrando em último ano de contrato. Isso é uma afronta à inteligência de qualquer gestor. A análise 360 graus desse negócio mostra um Flamengo tentando ser estratégico. O Internacional nos deve 4 milhões de euros pela compra do Thiago Maia e, pasme, não pagaram sequer uma parcela. O Flamengo quer usar esses quase 31 milhões de reais de dívida para bater o preço do Vitão e trazer o moleque logo em janeiro. Mas o clube gaúcho, num ato de soberba inexplicável, contesta o valor e se recusa a aceitar esse encontro de cotas. Financeiramente, seria uma jogada de mestre do José Buto. A gente quita uma dívida que eles têm com a gente e traz um zagueiro de 25 anos que ele conhece muito bem desde os tempos de Shakhtar. Taticamente, o Vitão é a peça que falta. O Felipe Luiz hoje só tem o Léo Ortiz, o Léo Pereira e o Danilo como garantias. O Vitão, mesmo sendo destro, joga pelo lado esquerdo com uma facilidade espetacular, o que daria uma profundidade monumental para o nosso elenco disputar o Super Mundial de Clubes. Para tudo e presta atenção nisso que ninguém tá falando. O que eu descobri agora nos bastidores vai te deixar furioso com a postura desse pessoal do Sul. O Internacional sabe que o Vitão não vai renovar o contrato e que no meio do ano que vem ele pode assinar um pré-contrato de graça com qualquer um, mas eles preferem correr o risco de perder o atleta por nada do que facilitar a vinda dele para o Rio de Janeiro. Isso é um puro medo da nossa hegemonia. Enquanto isso, clubes como Benfica e Galatasaray mandam emissários para observar o cara tentando atravessar o negócio. Se a nossa diretoria permitir que o Vitão escape por entre os dedos por causa dessa birra do Internacional, será a maior vergonha de negociação desde que perdemos oportunidades de ouro por falta de punho-ferro com devedores. O cenário agora é de tensão total. O Flamengo já acionou a CNRD&D da CDF para cobrar o que é nosso por direito na venda do Thiago Maia, e essa pressão jurídica pode ser a chave para destravar o Vitão. Se isso acontecer, o Flamengo se torna imbatível defensivamente, com 4 zagueiros de nível de seleção para o Felipe Luiz rodar o elenco sem perder a qualidade. Mas a grande pergunta que fica no ar e que se conecta diretamente com o que eu te prometi lá no início é sobre o peso dessa viagem do Felipe à Europa. Será que a influência monumental do Jorge Mendes vai ser usada apenas para renovar o contrato do Felipe Luiz, ou existe um plano secreto para trazer um reforço europeu de peso para o Mengão ainda nesta janela, quem sabe até usando essa ponte para convencer o Vitão de que o projeto rubro-negro é maior que qualquer proposta turca? Você vai saber a resposta ainda neste vídeo, porque o que eu vou revelar agora sobre o Jorge Mendes e o Felipe Luiz vai mudar o seu conceito de mercado da bola. Mas antes de eu te entregar a resposta definitiva sobre essa influência monumental do Jorge Mendes e se o Felipe Luiz está apenas renovando ou trazendo um reforço europeu na mala, a gente precisa encarar de frente essa sombra que vem da Espanha. O Atlético de Madrid colocou o Felipe Luiz no radar e o que está acontecendo em Madrid é algo que a gente precisa analisar com lupa. Para você entender o perigo, o passado nos condena a lembrar de perda de ídolos de forma traumática. Lembra quando o Jorge Jesus saiu? A gente achava que ele era eterno, que o projeto era inabalável e de repente o sonho acabou e a gente mergulhou em anos de instabilidade técnica. Ver o Felipe Luiz, o nosso treinador de 40 anos que já é o mais vitorioso do continente, sendo tratado como um herdeiro natural de uma lenda como Diego Simeone, é um sinal de alerta monumental para a nação. A análise 360 graus desse cenário é profunda. De um lado temos o Diego Simeone, o treinador mais bem pago do mundo, com contrato até 2027 e uma confiança inabalável do clube espanhol. Por outro, temos o Felipe visitando os treinos, sendo recebido com um carinho espetacular por todos e mantendo viva essa chama de um retorno futuro. O impacto emocional de imaginar o Felipe Luiz saindo agora seria devastador para o Flamengo. A gente finalmente encontrou um DNA vencedor, um treinador que entende o que é ser rubro-negro. Taticamente, o Atlético de Madrid está em reformulação, gastando mais de R$1 bilhão em jovens como o Thiago Almeida. Eles estão preparando o terreno para o futuro. Se a diretoria do Flamengo não for agressiva agora, se não usar o Jorge Mendes para blindar o Felipe com um contrato monumental, a gente corre o risco de virar apenas um estágio para ele voltar à Europa. Para tudo e preste atenção nisso que ninguém está falando. Enquanto o jornalista espanhol diz que o Simeone está garantido, o mundo do futebol gira muito rápido. Uma sequência negativa em La Liga e o nome do Felipe vira a solução imediata para eles.
O Felipe já deu carta branca para o Jorge Mendes negociar a renovação com o Flamengo, mas essa demora nas tratativas é um prato cheio para o assédio europeu. Se o Flamengo permitir que essa negociação se arraste mais uma semana, será a maior vergonha de gestão desde que deixamos o clube ficar à deriva após glórias históricas. Se isso acontecer e o Felipe for seduzido por um projeto em Madrid antes de 2027, o Flamengo perde o seu maior pilar técnico e moral. O cenário é de uma tensão espetacular porque envolve o coração do nosso projeto. O Felipe Luiz ama o Flamengo, mas ele também é um profissional respeitado mundialmente, e o Atlético de Madrid é a casa dele na Europa. A consequência direta de uma renovação bem feita agora é o Flamengo se tornar imbatível, porque garante a continuidade de uma filosofia que já nos deu 6 títulos em um ano. Mas a grande pergunta que fica no ar e que se conecta com tudo que eu te prometi revelar hoje, será que a influência monumental de Jorge Mendes, o maior empresário do mundo, vai ser usada apenas para renovar o contrato do Felipe Luiz? Ou existe um plano secreto para trazer um reforço europeu de peso pro Mengão ainda nessa janela, aproveitando essa ponte espanhola? E o desfecho dessa história na Espanha é muito mais surpreendente do que você imagina. E agora, para fechar com chave de ouro e responder o que todo mundo quer saber, chegou a hora da verdade. Será que a influência monumental de Jorge Mendes vai ser usada apenas para renovar o contrato ou tem reforço europeu chegando na mala? Nação, o meu veredito é visceral. A presença de Jorge Mendes nessa jogada é a maior prova de que o Flamengo subiu de patamar mundial. E a resposta é que essa parceria vai muito além de um simples papel assinado. O Jorge Mendes não entra em campo apenas para renovar. Ele está usando essa ponte na Espanha para garantir que o Felipe Luiz tem as ferramentas necessárias para ser imbatível em 2026. A renovação é a prioridade, mas a conexão com o mercado europeu através do maior agente do mundo abre portas para que o Flamengo traga sim nomes de peso que o Felipe conhece bem. É uma blindagem monumental. O Flamengo garante o técnico e o técnico usa sua influência para elevar o nível do elenco. Hoje nós destrinchamos tudo o que está rolando nessa conexão Madrid-Rio. Vimos a oportunidade de ouro com o argentino Lo Celso, que está no mercado por um valor espetacular. Analisamos a guerra de bastidores com o Internacional pelo zagueiro Vitão e como o Flamengo está usando a justiça para destravar esse reforço. E fechamos com a análise profunda sobre o assédio do Atlético de Madrid e a importância monumental do Jorge Mendes na blindagem do nosso treinador. O cenário é claro, o Flamengo está jogando xadrez em nível europeu. Se você é Flamengo de verdade, não pode perder as notícias de amanhã. Aqui a notícia é verídica e o sangue é rubro-negro. Se inscreva, ativa o sino para não ser o último a saber e venha fazer parte da nação que sabe tudo sobre o Flamengo. Já é inscrito? Agora sim! Saudações rubro-negras!